Olá, bem-vindos de volta. A gente continua aqui revivendo a jornada mais impressionante de sobrevivência e liderança da história, a incrível viagem de Shackleton. Hoje, o episódio é sobre a viagem dos barcos. Depois de meses presos no gelo, a tripulação do Endurance está prestes a enfrentar, talvez, o seu maior desafio. Essa frase, ela resume tudo o que estava por vir. Não era só mais uma viagem, sabe? Era uma luta declarada contra o impossível. Um teste que ia levar a resistência humana ao limite absoluto. Então, recapitulando um pouco, a gente viu o Endurance ser completamente esmagado pelo gelo, o que forçou a tripulação a acampar na banquisa. A tentativa de marchar sobre aquele gelo todo instável fracassou. Agora, eles estavam encurralados. Só restava uma única opção: abandonar a segurança, que já era bem precária, do gelo e se lançar no mar aberto. E o momento da partida foi um caos total. O som do gelo se quebrando era ensurdecedor, um lembrete constante de como aquele mundo era frágil. Com um vento cortante que parecia rasgar a pele, os 28 homens empurraram seus 3 pequenos botes salva-vidas, o James Caird, o Stancomb Wills e o Dudley Docker, direto para as águas escuras e congelantes do Mar de Weddell. A luta pela vida tinha de fato começado. E é a partir daqui que a jornada se transforma num verdadeiro pesadelo. Eles trocaram a segurança, digamos, relativa do gelo pela folha total do Oceano Antártico. E tudo isso a bordo de barquinhos salva-vidas que, vamos ser sinceros, foram projetados para um resgate rápido perto da costa e nada mais. Essa lista aqui dá uma noção da brutalidade que foi essa travessia. Imagina só. Não eram só ondas gigantescas, mas um frio tão intenso que a água do mar que espirrava congelava na hora, em cima dos barcos, adicionando um peso mortal que ameaçava afundar tudo. As roupas nunca secavam, a sede era torturante, cada segundo era um novo teste de sobrevivência. E só para a gente ter uma ideia da escala do que eles enfrentaram, pensa numa onda com quase 2 quilômetros de uma crista a outra. Uma onda com a altura de um prédio de 10 andares vindo na sua direção a 50 km por hora. Era contra isso que eles estavam lutando, em botes com menos de 7 metros. A desproporção era simplesmente colossal. Essa frase ilustra com perfeição o espírito daquela tripulação. É como se a natureza estivesse determinada a acabar com eles, mas a vontade de viver daqueles homens se mostrou uma força igualmente implacável. Cada onda podia ser a última, é verdade, mas também era o próximo passo em direção à vida. Mas aí fica a pergunta: no meio de tanto caos, de tanto desespero, o que impediu que tudo desmoronasse? A resposta estava na liderança. Estava em um homem que se tornou o pilar de sustentação para todos os outros. O Shackleton era muito mais que um capitão, ele era o guardião da tripulação. As atitudes dele iam muito além da simples logística. Quando ele cuidava dos pés dos homens, ou distribuía o pouco remédio que eles tinham, ele não estava só tratando do corpo. Ele estava combatendo o maior inimigo numa situação dessas, a desesperança. A voz calma dele, mantendo a disciplina, era a âncora psicológica que impediu o grupo de sucumbir ao caos. Mas essa resiliência não vinha só do líder. Esse trecho do diário do Worsley falando sobre o marinheiro Timothy McCarthy é muito revelador. Mesmo nas piores condições que se pode imaginar, com o barco coberto de gelo, o McCarthy encontrava algo de bom. Aquele otimismo dele era uma arma poderosíssima contra o desespero que ameaçava engolir todo mundo. E a pergunta que pairava no ar era inevitável, né? Dia após dia, a provação continuava. O corpo e a mente chegando ao limite. Será que eles iam conseguir? Ou o oceano ia finalmente vencer a batalha? E então, bem quando parecia que eles não aguentariam mais, alguma coisa mudou. Um sinal, quase imperceptível, de que aquela tortura toda podia estar chegando ao fim. Os sinais apareceram bem devagar. Primeiro, um maço de algas flutuando. Depois, um cormorão, que é uma ave costeira. A esperança crescia a cada indício, mas o nevoeiro denso e o mar furioso ainda mantinham o destino deles em segredo. A ansiedade devia ser insuportável. E então, o grito. Através de uma fresta no nevoeiro, surgiram os picos escuros e cobertos de neve da Ilha Elefante. O alívio foi tão, mas tão avassalador que muitos homens simplesmente desabaram em lágrimas. Eles tinham conseguido. 497. Esse é o número de dias. O número de dias que eles passaram sem pisar em terra firme. Quase 1 ano e meio vivendo sobre o gelo ou em barquinhos à deriva no oceano mais hostil do planeta.
O fotógrafo Frank Hurley capturou perfeitamente a emoção desse momento no diário dele. Pela primeira vez em 497 dias, eles podiam dormir sem o medo de que o gelo se partisse ou que uma onda os engolisse. O som dos pinguins, com certeza, foi a música mais bonita que eles já tinham ouvido. Eles sobreviveram à viagem de barco, o que já é uma façanha inacreditável. Mas a Ilha Elefante era desabitada, desolada, e ficava muito longe de qualquer rota de navegação. Ou seja, eles estavam a salvo do mar, mas continuavam perdidos para o resto do mundo. A sobrevivência foi uma vitória, claro, mas o resgate ainda era uma miragem. E é exatamente aqui que a lenda se consolida de vez. A jornada até a Ilha Elefante foi só o começo. Agora, Shackleton vai fazer sua aposta final, uma viagem de 1.400 quilômetros num bote aberto, cruzando o oceano mais tempestuoso do mundo para buscar ajuda. Não dá para perder o próximo capítulo.